Então, a gente tinha parado lá na última vez, dentro dos impedimentos da questão de exercer a atividade empresarial. Nós sabemos que, além da capacidade, ou seja, para que uma pessoa ela possa exercer a atividade empresarial, ela tem que ser plenamente capaz, certo? Ela não tem que ser maior de 18 anos, ela não pode ter nenhum tipo de deficiência mental, cognitiva, que lhe traga uma incapacidade de exercer suas funções. Além dessa capacidade, a gente tem alguns impedimentos para que o exercício da atividade empresarial seja feita. Entre eles estão a questão dos falidos, ou seja, quem entrou em processo de falência não pode exercer a atividade empresarial. Servidores públicos, certo? Concursados não podem. Militares na ativa também não podem. Membros do Poder Legislativo, ou seja, os deputados, senadores, vereadores também não podem. Estrangeiros que não sejam naturalizados, pode ser que seja o estrangeiro, para abrir uma empresa no Brasil, ele tem que ser naturalizado pelo menos 10 anos. Então, por exemplo, vem uma pessoa lá da Itália, ou um chinês aqui para o Brasil, só pode abrir a empresa no nome dele se ele tiver sido naturalizado pelo menos 10 anos. Essa legislação, ela é de 2002, certo? No caso, foi atualizado, né, da Constituição Federal de 2000, aqui é um erro, viu, aqui é 88, Constituição Federal de 88, não existe Constituição Federal de 99, não, que foi um erro. Então, está expresso, isso aqui está expresso na Constituição, né, de 88. No caso, Lívia, nesse momento, se eu quiser, eu posso, porque eu ainda não sou um servidor público, eu sou um funcionário de uma empresa privada, no caso, do Instituto Centec. Mas, se Deus quiser, quando eu assumir o concurso, no próximo ano, quem sabe, esse ano eu acho que não, eu vou ser um servidor público e eu não vou poder abrir empresa, meu nome, certo? Os professores concursados, eles são servidores públicos e eles não podem abrir empresa. Eu, no caso, pessoa, não posso. Agora, nesse momento, eu posso, mas depois eu não vou poder, certo? No caso, o registro de público de empresas. Então, para aquelas pessoas que são plenamente capazes, para que a empresa realmente seja constituída empresa e que ela possa atuar plenamente com suas capacidades, possa atuar de uma forma legal, ela tem que ser registrada, certo? Ela obrigatoriamente tem que ser registrada. E onde é que é feito esse registro? Sempre nas juntas comerciais de cada estado. Ou seja, cada estado vai ter sua junta comercial, e aí o empresário, a atividade empresarial vai ter que ser registrada nessa entidade, certo? Naine perguntou qual a função da junta comercial. A principal função da junta comercial é realizar o registro da empresa no respectivo estado e legalizar, através desse registro, a atividade da empresa. Então, quando se faz o registro, quando a empresa realiza esse registro, vai ser cadastrado as atividades econômicas que a empresa vai realizar, e, de acordo com aquelas atividades econômicas, os entes tributantes irão cobrar os tributos devidos para o Estado. Então, é uma forma de fiscalizar essas empresas. Então, como essas empresas estão atuando, se a empresa realmente tem uma estrutura física, tem um capital realmente necessário, e esse registro público ele serve justamente para dar segurança jurídica ao negócio, tanto para os investidores que venham a investir nessa empresa, como também para todos os usuários,
clientes dessa empresa. Como é que eu vou, eu como cliente, comprar numa empresa que não está registrada, uma empresa que não tem uma segurança jurídica? Ela pode falir a qualquer momento e aí, se eu fizer negócio com essa empresa, eu vou me sair mal, né? Aquelas empresas tipo fantasma, que não tem nenhum tipo de registro. Então, essa junta comercial, ela traz essa segurança jurídica para o mundo dos negócios, tanto para as pessoas físicas, clientes que fazem transações com essa empresa, como também para a própria instituição. Tudo bem? Então, tanto o empresário individual, né, a jornada, tanto o empresário individual ou a sociedade empresária tem por obrigatoriedade se registrar na junta comercial. É uma exigência para que se possa. Então, eu vou passar isso aqui, depois vocês leem essas partes, olha, a gente já leu, né? Mas o que é realmente necessário para que as empresas possam realizar esse cadastro lá na junta comercial? Então, para fazer a inscrição no registro público de empresas mercantis, lá na junta comercial, o empresário individual ou a sociedade empresária vão ter que apresentar os seguintes elementos, né? Os seguintes documentos. Vão ter que apresentar o seu nome, a nacionalidade, o domicílio, o estado civil e, se casado, o regime de bens. Além disso, a firma com a respectiva assinatura autografada, o capital da empresa, o objeto e a sede da empresa. Então, vejam que quais são os requisitos: o nome da pessoa, a nacionalidade dela. Por que a nacionalidade? Porque a gente viu que os estrangeiros não podem, desde que sejam naturalizados por até 10 anos. O domicílio dessa pessoa, onde é que essa pessoa reside, se ela é solteira e se é casada, e se for casado, se for em regime de bens, tem que dizer como é que ocorre esse regime de bens. Para quê? Se por acaso a empresa venha a falir ou tem as obrigações, dependendo da capacidade, os bens daquela pessoa que estiver casada podem serem utilizados para pagar as dívidas que a empresa tiver. A firma, né? A firma com a respectiva assinatura autografada. O que é essa firma? É lá o nome empresarial. Lembra lá do nome empresarial que a gente viu, né? Aliás, eu acho que é mais para frente, né? Que tem a questão do nome empresarial. Se for empresário individual, vai ser o nome dele com o CPF na frente. Aí aqui também vai ser perguntada a questão do nome fantasia da empresa. Então, a forma também que esse nome fantasia vai ser apresentado, certo? Tudo isso vai ser requerido nesse registro. O capital da empresa, que deve ser correspondente à modalidade empresarial, a cada tipo de modalidade empresarial. Então, por exemplo, se for um Eireli, tem que ter no mínimo 100 salários mínimos. Se for uma microempresa, tem que ter pelo menos até um faturamento de 360 mil reais por ano. Então, cada modalidade de empresa vai ter um capital mínimo para que o empresário possa se registrar. O objeto e a sede da empresa. O que é o objeto? São o conjunto de bens ou serviços que a empresa vai dispor no mercado. Todas as empresas, elas vêm justamente para fornecer um produto ou revender um produto ou um serviço, ou trazer um serviço. A empresa não vai existir, ela sempre vai ter isso. E a sede da empresa, o local físico, certo? Só vai existir empresa se houver um espaço físico. Aí você pode me perguntar, Pedro, e as empresas que funcionam na internet? Como é que fica essa questão das empresas que vendem na internet? Mesmo vendendo na internet, a lei obriga que se tenha um espaço físico, certo? Se tem um espaço físico onde vai estar a gerência, onde se possa encontrar a empresa. Mesmo que a empresa ela venda, faça suas transações por meio da internet, a lei obriga que ela tenha uma sede, que ela tenha um espaço físico
onde haja dependências, onde haja pelo menos um escritório administrativo da empresa. Tudo bem? Tratando isso no caso de empresário individual. Tratando-se de sociedade empresária, deve-se levar também, além desses documentos, o ato constitutivo da empresa, que é a questão do contrato social ou estatuto social, que conterá todas as informações necessárias. Esse contrato social a gente já viu, certo? Em sala de aula, algumas equipes trouxeram um modelo do contrato social. É como se fosse um contrato que vocês assinaram na questão aí da formatura, é bem parecido, certo? Dele vão estar dispostos sócios, informações dos sócios, informações pessoais deles, e além disso, vai estar disposto o capital da empresa, o quanto que cada sócio disponibilizou de capital, vai também ter informações sobre como vai haver a sucessão da empresa, se um sócio desistir da sociedade, o que vai acontecer com o capital, certo? Cada contrato vai dizer como é que vai ocorrer, a questão dos herdeiros, se um sócio morre, o que acontece com o capital dele. Cada contrato social vai definir essas cláusulas. Cada contrato social é diferente, certo? Pode ser que uma determinada empresa diga uma coisa, outra diga outra, vai de acordo com o que os sócios vão estabelecer para aquela sociedade, certo? Os sócios, eles vão pensar, né, delimitar essas cláusulas, essas condições para que ocorra a atividade empresarial e aí, de acordo com essas deliberações dele, é que vão fazer o contrato social. Tudo bem? Pronto. Aí a gente vai, tem um muito interessante, conceituar os conceitos de filial, agência e sucursal, certo? O que é a filial? É uma sociedade empresária que atua sob a direção e a administração de outras, chamada matriz, mas que mantém sua personalidade jurídica e seu patrimônio, bem como preserva sua autonomia diante da lei e do público. Então, o que seria a filial? Seria uma sociedade empresa que é subordinada à outra. Por exemplo, a gente tem grandes empresas de imóveis aqui no município de Icó, e essas empresas são, aliás, são filiais de outra empresa, né, que fica lá na capital e fica em diversas cidades do estado têm filiais dessa empresa. Então, é uma filial e a gente tem a matriz, e aí essa matriz comanda todas as filiais, certo? As agências. Agências são empresas especializadas em prestação de serviços que atuam especificamente como intermediária. A agência, ela é mais na questão de serviço, certo? Pode ser que, por exemplo, a gente tenha uma empresa, mas a empresa resolve abrir uma agência para prestar serviços ao consumidor, serviços de viagem, sei lá, agências, mas no sentido, é como se fosse uma parte da empresa, mas ela só vai fazer serviços, certo? Ela não vai fazer nada que não seja um serviço daquele produto, certo? E a sucursal é um ponto do negócio acessório e distinto do ponto principal, responsável por tratar de negócios destes a ele subordinado ao administrativo. É como se fosse uma empresa diferente, mas que é subordinada a outra. Eu dei até o exemplo aqui do ICO da questão do ponto econômico, né, que existiu durante alguns anos. Era filiado à loja Macavi, mas aí era outra marca, né, mas era subordinado à empresa principal, certo? É um ponto do negócio acessório, mas é distinto ao ponto principal. Sim, esse ponto ele não tem o mesmo nome da empresa, mas é comandada por ele, certo? É uma sucursal, certo? No caso do ponto econômico, ele não existe mais, né? Essa sucursal foi extinta e aí a gente tem dois pontos da mesma loja, né? No caso aqui do Icó.
Pronto. Então, essa parte é bem simples, né? Vocês vão conseguir saber. Organização do registro da atividade empresarial. Então, o registro público das empresas mercantis, ele é regulado, ele é regulamentado pela Lei 8.934 e tem por finalidade da garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos das empresas. É o que eu falei, né? Quando a empresa ela faz o seu registro na junta comercial, eu tenho autenticidade, eu tenho segurança jurídica daquele negócio. Então, quando eu vou comprar numa loja que é devidamente registrada, eu sei que se algum produto meu der problema, eu vou conseguir consertar um produto que já ainda estiver na garantia, eu vou conseguir devolver o produto se houver alguma avaria, estiver dentro do prazo de devolução. Se acontecer alguma coisa, eu vou poder reclamar, eu vou poder exercer os meus direitos do consumidor. Então, o registro das empresas mercantis, ele é essencial para que o negócio tenha segurança jurídica. E aí ele serve para se cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento do país e manter atualizadas as informações pertinentes. Ele procede à questão da matrícula dos auxiliares do comércio, bem como seus cancelamentos, certo? E aí a gente tem a estrutura do registro comercial no país, né? Que a gente tem um departamento nacional, o DNRC, o Departamento Nacional de Comércio, e as juntas comerciais, né? O Departamento Nacional, ele é um órgão central do CIREM, né? O Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, esse sistema que regula o registro da empresa no Brasil, e esse sistema é composto de dois órgãos, o DNC e as juntas comerciais locais que funcionam em cada estado. Então, eu não vou ler, certo, as funções do DNRC e das juntas comerciais, e que vocês dão uma lida depois. Mas e o que é o DNC? O DNC ele está mais para uma questão conceitual, né, burocrática. Quem foi que comentou aí no... Pedro, uma dúvida. Por que sempre tem que saber a lei e informo qual é a lei de tal informações? Eu não entendi o que tu quis dizer, Lívia. Fala aí. Lívia? Foi Lívia que postou essa? Não, é Vitória. Fala aí, Vitória. É porque, tipo assim, eu não entendi por que que sempre a empresa tem alguma informação, você tem que saber qual é a lei. Tipo, isso deixa tão mais complicado. Você diz, lei de tal. Por que tem que estar sempre informando qual é a lei? Como assim? Eu ainda não entendi a tua pergunta. A empresa tem que saber a lei? Eu não entendi isso. Isso. Não, a empresa ela tem que saber, certo, as suas obrigações e tanto as suas obrigações e os seus direitos, certo? Então, não é obrigado a saber o número da lei, mas tem que saber o que a lei ela informa. Isso é um princípio de direito, certo? É o princípio da legalidade que está previsto, né, no artigo 5º, inciso 2º da nossa Constituição, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Então, eu tenho que saber o que é obrigação minha e o que não é. E para eu saber o que é obrigação minha, eu tenho que saber as leis. Então, como é que eu vou abrir uma empresa se eu não entendo nada de legislação empresarial, nada de legislação tributária? Eu tenho que saber o mínimo, né? Eu tenho que saber o que é necessário para eu formalizar a empresa, quais documentos são necessários, o que eu tenho que fazer. Eu não preciso saber o nome da lei, certo? Não preciso saber a lei número tal, parágrafo tal, não preciso saber isso. Mas eu preciso saber o que a lei exige, entendeu? Eu tenho que saber o que a lei exige. Certo? Não é obrigado a saber o número da lei, mas você saber o que a lei exige para que você possa cumprir com suas obrigações perante os registros comerciais, a legislação empresarial e tributária.
certo? Alguém perguntou aí, o DNRC é tipo um órgão central de registro? Sim, é o Departamento Nacional de Registro do Comércio, ou seja, é um departamento que ele vai supervisionar todas as juntas comerciais do Estado e vai solucionar dúvidas de interpretação de leis, né, regulamentos, demais normas relacionadas ao registro público, vai prestar orientação, vai fazer fiscalização jurídica, vai supervisionar a coordenação dos trabalhos realizados pelas juntas comerciais, certo? Vai fazer um monte de coisa. Ele vai ser o bambambam, né? Ele que vai coordenar todo o trabalho das juntas comerciais. Eu não vou ler tudo, mas depois vocês dão uma lida. Já as juntas comerciais são aqueles órgãos mais braçais, né? Elas que vão fazer todo o trabalho mais de perto com as empresas. Elas existem em cada unidade da federação, em cada estado da federação existe uma junta comercial e cada empresa vai ter que ser registrada naquela junta comercial. Então, cada estado tem suas juntas, e aí pode ser que na maioria das cidades do estado tenha uma junta comercial. Por exemplo, aqui no Icó a gente não tem um posto da junta comercial, mas em Iguatu já tem, né? Então, cada estado tem seus postos das juntas comerciais e as empresas que forem, né, se registrar têm que fazer esse registro nessa junta. Certo? Então, tem aqui também uma questão, né? Por exemplo, a empresa ela pretende abrir uma filial em outro estado. Então, obrigatoriamente, a empresa tem que se registrar naquele outro estado, certo? Ela é obrigada a ser registrada. Se ela atuar só em um estado, se registra só naquele. Mas se, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui no Icó, estado de Ceará, eu quero abrir uma filial dela lá na Paraíba, lá em Cajazeiras. Então, obrigatoriamente, eu tenho que me registrar lá na junta comercial lá da Paraíba. Alguém perguntou aí. Qual foi tua dúvida, Francisco? Diz aí que tem um monte de mensagem, eu não sei qual é. Fala no microfone que é melhor do que o chat. Só duas perguntas acima. Fale aí, diga aí sua dúvida. O que aconteceria se esses mercantis não tivessem os registros? A atividade ela pode ser cancelada, certo? Ela pode ser barrada. Então, os órgãos de controle, a polícia, ela pode fechar aquele negócio, pode dar uma multa para aquele empresário, certo? Ele pode pagar uma multa e aí fechar o negócio. E aí, além de pagar a multa por aquela atividade não estar sendo devidamente registrada. Pode até ser preso também, dependendo da atividade que estiver sendo realizada. Certo? Então, tem sanções. Mas alguém quer perguntar? Então, nós temos aí alguns não entendeu bem a junta comercial? A junta comercial, ela é um órgão existente em cada estado responsável por fazer o registro das empresas, certo? São órgãos existentes em cada unidade da federação que subordinam-se ao governo estadual e à DNRC, ao departamento. Então, o que elas fazem? Elas têm por obrigação fazer o seguinte: elas têm que fazer a matrícula e seu cancelamento dos leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros, administradores de armazéns gerais. Ela tem que fazer a matrícula e o cancelamento. Acho que ficou repetido, né? Então, o que ela vai fazer? Além de fazer a matrícula e cancelamento das sociedades empresariais, ela também faz os leiloeiros, né? As pessoas que vão fazer leilão, os tradutores públicos e intérpretes comerciais, né? Vai fazer
uma pessoa me perguntou, a junta comercial tem um controle da empresa? Não é que ela tem um controle da empresa, mas ela é responsável por regularizar a atividade da empresa, né? Ela é responsável por registrar a atividade da empresa. Então, outra atribuição dela, ela tem que fazer o arquivamento de todos os documentos relativos à constituição, dissolução e extinção de firmas individuais, sociedades empresárias e cooperativas. Então, tudo que for documentação da empresa, a junta comercial tem que arquivar, certo? Então, ela funciona também como uma espécie de biblioteca das empresas. Então, se o governo precisa de alguma informação da empresa, está lá registrado na junta comercial, certo? É como se fosse, se eu pensar, é como se fosse um cartório, certo? Quando você nasce, você não vai ser registrado no cartório, quando você morre, não vai ser registrado no cartório, tudo não vai ser feito no cartório, né? Assim, para dar segurança, você vai precisar de um documento, você vai e autentica no cartório, a junta comercial é como se fosse um cartório. Ele registra as empresas para que as empresas possam funcionar. Elas se registram lá na junta comercial, se for cancelar também, se cancela lá na junta comercial. A junta comercial também arquiva todos os documentos das empresas, certo? Além de outras coisas, certo? Ela autentica a questão de escrituração dos documentos, dos livros comerciais, né, dos livros contábeis e auxiliares do comércio e cópias de documentos assentados nessa empresa. Então, é uma espécie de cartório, certo? Não é que seja um cartório, estou dando aqui um exemplo para que vocês possam compreender bem, né? A junta comercial não é um cartório, é um órgão de controle empresarial, mas é como se fosse uma espécie de cartório, certo? Para resistir emprego. Certo. Então, vamos para frente. O registro da atividade empresarial ocorre em uma das juntas comerciais espalhadas pelos estados da federação. Então, a empresa, se ela funcionar em só um estado, ela só se registra naquela junta comercial daquele estado. Se ela for abrir uma filial, uma sucursal ou uma agência em outro estado da federação, ela tem que se obrigatoriamente registrar naquele outro estado. Então, tem que se fazer o registro pelo menos em uma única, pelo menos em uma junta comercial, certo? Pode ser que tem que ser feito em mais de uma, dependendo de quantas empresas tem. Sim, se a empresa quiser fechar, ela tem que fazer o cancelamento do registro na junta comercial, tem que dar baixa, certo? Assim, para o nascimento, lembra lá, nascimento e da morte. Tem que fazer, quando você morre, tem que fazer o registro de óbito, né, a certidão de óbito, lá no cartório. Da mesma forma é com as empresas. Se a empresa ela vai encerrar com suas atividades, quando termina todo o processo de falência, ela tem que ir lá na junta comercial realizar o cancelamento desse registro, certo? Cancelamento das atividades. Então, eu não vou entrar nesses pormenores, certo? Da composição das juntas comerciais, vocês dão uma lida depois, né? É formado por quem? Pela presidência, pelo plenário, certo? Pelas turmas, pela secretaria-geral, pela procuradoria. Então, vocês vão dar uma lida, certo? Depois, nesses conceitos, vão lendo depois. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntando, certo? Eu não vou ler todo, até porque já foi lido, certo? Em sala de aula, eu só estou revisando, certo? Pegando os pontos mais importantes e dando a revisão aqui para vocês. Os livros empresariais. Outra obrigação legal imposta a todo empresário, seja empresário individual ou sociedade empresária, é a necessidade de seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico. Então,
todas as empresas, seja um empresário individual ou sociedades empresárias, têm obrigatoriamente de registrar livros contábeis, certo? E aí, quais são os livros que são obrigados, né? O livro, pelo menos o livro Caixa e o livro Razão, né? São os dois livros onde é obrigado o registro, né? Então, o livro diário, né? Aliás, o livro diário ou livro caixa, né? Eu vou lançar todas as entradas e saídas da empresa. O livro razão, né? Onde eu vou colocar os razonetes, né? Os débitos e os créditos de suas respectivas contas, né? Aquele livro do tesão, né? Lembra lá de contabilidade, o tesão, né? Onde eu vou ter os débitos e os créditos da saída, certo? Então, os livros empresariais possuem as seguintes funções: administrativa, para que o empresário ou sociedade empresária tenham conhecimento do andamento do negócio; documental, a fim de servir como meio de prova contra ou a favor do empresário ou da sociedade empresária e de suas relações de terceiros; fiscal, para fim de tributação e fiscalização dos lançamentos realizados, certo? Então, servem para essas três coisas, né? Para que o administrador possa ter conhecimento do andamento do negócio, né? Serve como um documento, como meio de prova, para que, ou a favor ou contra aquele empresário, né? Para que o empresário possa comprovar que aquele dinheiro está entrando naquela movimentação, e de uma forma fiscal, né, para que o governo saiba quando é que a empresa está realmente apurando e aí possa se realizar os lançamentos necessários, né, e a fim de cobrar os tributos devidos de acordo com o lucro que a empresa tiver. E aí a gente tem que os livros empresariais, eles podem ser obrigatórios ou facultativos, né? Dentre os obrigatórios, o único que é obrigatório para qualquer atividade é o diário, né, que pode ser substituído pelo livro de balancetes diários e balanços, quando a sociedade empresária adotar o sistema de fichas e lançamentos. Pessoal, então vamos aqui voltar para a legislação, ver se nós terminamos. Então, nós temos dois tipos de livros empresariais. Nós temos os livros que são obrigatórios e os livros que são facultativos. Então, dos livros obrigatórios, o único que realmente é obrigatório para qualquer atividade é o livro diário. Esse livro diário, pessoal, é como se fosse um livro caixa, certo? É o livro onde eu vou anotar todas as saídas e entradas da empresa, certo? Ele pode também ser substituído pelo livro de balancetes diários, quando o empresário ou sociedade adotar o sistema de lançamentos, né? A conta caixa, conta estoque, né? Vai fazendo os débitos e os créditos das contas, né? Isso aqui eu não vou revisar porque vocês já viram em contabilidade. Então, existem também outros livros obrigatórios, dependendo da atividade realizada e da estrutura empresarial adotada, como, por exemplo, o livro de registro de duplicatas, que é obrigatório quando ocorre a emissão de duplicatas, ou livro de registro de ações nominativas, entre outros, para sociedades por ações. É só a de Francisco que está toda preta ou a de vocês também está? A de vocês está normal? Vocês estão conseguindo ver? Normal? A de vocês está ok, né? Então deve ser a tua internet, Francisco. A internet que está ruim. Atividade rural. Quem exerce a atividade rural, pessoal, ele tem a faculdade, certo? Tem a faculdade de se registrar na junta comercial. Afinal, nem toda atividade rural é exercida com objetivo empresarial. Ela pode ser exercida como escopo de subsistência e até mesmo com uma forma de cooperativa. Então, por exemplo, eu tenho lá tenho a minha fazendinha, né, com os meus bois, né, minhas vacas, e aí eu pego, tiro o leite e faço queijo, né, e aí vendo aqueles queijos ali para a região.
eu tenho a faculdade, é facultado eu registrar ou não aquele comércio de queijo, aquela venda de queijos que eu tenho lá na minha propriedade, certo? Eu registro se eu quiser, certo? É facultado esse registro empresarial se for uma atividade rural. Tudo bem? Agora, tem uma observação a se fazer nesse critério. O artigo 971 do Código Civil, ele diz o seguinte, que o empresário cuja atividade rural constitua sua principal função pode, observadas as formalidades de que detém o artigo 68 desses parágrafos, requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito no registro. Permite que quem exerça essa atividade escolha a natureza dela, se empresarial ou não. O que isso quer dizer aqui? Que se a atividade daquela pessoa rural for realmente a sua profissão, se, por exemplo, na minha propriedade lá, eu tiro lá leite das vacas, e daquele leite é realmente o meu sustento, e aí eu queira reescrever, então eu vou ter todos os direitos de empresa se eu quiser registrar aquela atividade, certo? Então, mesmo que não tenha alguns requisitos formais para a obtenção do registro da empresa, por aquela atividade ser realmente a minha profissão, eu posso requerer o registro público, né, das empresas. Aí vamos àqueles casos que vocês perguntaram. Pedro, se eu não registrar a minha atividade dentro da junta comercial, o que acontece? Acontece que sua atividade vai ficar irregular. Então, o que torna a atividade empresarial regular? A ausência de registro, ou seja, se a empresa ela não registra, ela não faz o seu registro na junta comercial, a sua atividade empresarial ela se torna irregular, certo? Impedindo o empresário, foi o que eu fiz, meu Deus, impedindo o empresário a fruição dos benefícios do empresário regular. Ou seja, impede que o empresário tenha, né, se beneficie dos benefícios do empresário regular. Ou seja, não terá legitimidade ativa para requerer a falência do seu devedor. Então, se por acaso ele vier requerer falência, ele não vai ter aqueles prazos do processo de falência que a justiça permite, né? A possibilidade de renegociar as dívidas por tantos meses, a questão se você tiver dívidas com os funcionários, ele não vai ter aquele prazo legal para pagar essas dívidas, né? Tem toda uma complicação maior se ele não tem atividade legalizada. Poderá ter sua falência requerida ou decretada, que será necessariamente fraudulenta, porque a ausência dos livros empresariais autenticados por si só constitui crime falimentar. Então, ele pode até ser preso, certo? Pode até ser preso por não ter esse registro, caso entre em falência, podendo, inclusive, requerer autofalência. Não poderá participar de licitações públicas por falta de inscrição do CNPJ e da ausência de matrícula no INSS. E também não poderá requerer a recuperação judicial. Então, tudo isso, né, são todas as implicações que as empresas têm por não realizar o registro na junta comercial. Tudo isso implica na questão da não regularização. Aí a gente entra em um ponto muito importante, que é o nome empresarial. Esse nome empresarial, ele é o termo utilizado para identificar o empresário individual, a EIRELI, ou a sociedade empresária no exercício da atividade empresarial. Então, o que é esse nome empresarial? É a razão social, é o nome qual eu posso identificar essa empresa. E aí, pessoal, a gente não confunde nome empresarial com nome fantasia. O nome fantasia é diferente do nome empresarial, isso do que eu já expliquei. Por exemplo, o Armazém Paraíba. Armazém Paraíba é o nome fantasia. Já o nome empresarial vai ser N Claudinho, não sei o quê, vai ser o nome do sócio, o nome
né, da sociedade. Aí tem umas regras para a constituição desse nome, desse nome empresarial. Se for empresário individual, vai ser formada pelo quê? É feita a partir do nome civil do empresário. Então, se eu quero abrir um MEI, então como é que vai ser o nome empresarial do MEI? Vai ser o meu nome acrescido do meu CPF na frente, certo? Então, também vai ser isso. As firmas, né, as firmas sociais, as sociedades empresariais, também chamada razão social, ele é um nome composto pelo nome de todos os sócios ou de alguns sócios, e a denominação social, por sua vez, é o nome inventado. Então, eu posso, por exemplo, eu junto com mais 2 amigos meus e quero abrir uma sociedade empresária. E aí, o que eu faço? Eu pego e pego lá, meu sobrenome é Lima, né? Aí, um dos meus amigos um é Duarte, outro é Félix. Aí, eu pego Lima, Duarte, Félix, aí coloco comércio e serviços limitado. Então, aí seria o nosso nome empresarial, né? Sempre tem um nome, né? Uma parte do nome dos sócios, um pouco da atividade da qual essa empresa vende, ou posso colocar Lima e Duarte, suprimentos de informática, ME. Né? Poderia ser dessa forma. Me colocou aí no chat o quê? Vocês estão falando comigo, quando vocês quiserem falar alguma coisa, habilita o microfone e fica melhor do que eu estar lendo. Então, ele diz aqui, né? Ele traz alguns exemplos. A firma individual, a firma, seja individual ou social, além de identificar o exercente da atividade empresarial como sujeito de direitos, exerce a função de assinatura do empresário ou da sociedade empresária, respectivamente. A denominação não exerce essa função, servindo apenas como um elemento identificador. Aí ele traz o exemplo, né? Roberto Duarte, Serviços de Informática. Né? Então, traz não apenas o nome, mas um pouco também da atividade que exerce. Né? E aí, na frente, pode-se colocar o nome, se é limitado, se é ME, se é PP. Né? Na frente, pode constar também o tipo, né, a modalidade empresarial da qual a empresa faz parte. Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu vou passar, né, vocês dão uma lida, certo, de como é que pode ser constituída essa questão da questão do nome empresarial. Eu não vou me ater muito a isso, vocês dão uma lida, cuidado. Aí, é importante colocar aqui, estão perguntando no chat. Pedro, se eu fizer uma sociedade, o nome empresarial vai ser de todos que compõem a empresa, puxe com o CPF. O nome empresarial dessa sociedade pode ser uma parte do nome dos sócios, ou pode ser que pegue o nome de 2 sócios e outro não, certo? Vai de acordo com os sócios, eles que vão determinar. Por exemplo, meu sobrenome é Lima, o seu é Pereira. Pode ser Pereira e Lima Construções Limitadas, se for empresa de construção, né? É a sociedade que vai delimitar. A questão do CPF, que vai estar com o CPF, é se for um empresário individual, ou seja, vai ser aquela pessoa, né? É formado pela única pessoa, então vai ser meu nome do empresário individual, é o nome dele e na frente fica o CPF. Certo? Então, é isso. No empresário individual fica o nome da pessoa e na frente o CPF. Já nessas outras sociedades, geralmente vem o sobrenome dos sócios, aí acrescenta a questão da atividade empresarial e na frente se coloca a modalidade empresarial, se é limitada, se é uma microempresa, um MS, se é uma empresa de pequeno porte, um EPP, e aí vai de acordo com a atividade, a modalidade empresarial. E aí ele traz... Pedro, mas mesmo que eu dê uma lida, o quanto de informação que eu devo aprender para fazer uma avaliação? Porque é muito detalhe. Sim, é muito detalhe, mas, veja, só são 23 páginas. Então,
Não é tantos detalhes assim, não. Você deve fazer um fichamento, certo? Fazem um fichamento, pega até nos exercícios, eu pedi, o último exercício que eu pedi para vocês foi um fórum de revisão para que vocês justamente fizessem esse fichamento, certo? Pegar os conteúdos, né, e fichar mesmo dessa parte, quais são os tópicos principais. Não é obrigado você escrever as linhas do mundo todo, não, certo? Pega só o tópico, o tema, a palavra-chave de cada tópico, o que realmente tem que se aprender. Aí, veja lá, no começo do capítulo, o que vai tratar? A questão dos atos do comércio, aí as fases do comércio, você vai anotando, primeira, segunda, terceira fase. Aí tem os perfis lá da empresa, primeiro perfil, segundo perfil, quarto perfil. Então, vocês vão anotando, certo? As partes de cada e vão colocando lá no fórum de revisão, que serve como uma atividade para vocês revisarem os conteúdos das disciplinas. Eu já fiz esse fórum de revisão justamente para isso, para que vocês dessem uma lida nos conteúdos, revessem os pontos principais e aí vai postando lá no fórum, porque fica para todo mundo. Então, de repente, se seu resumo tinha, aí você olha lá o resumo do outro, aí olha, tinha um ponto aqui que meu colega colocou lá que eu não tinha visto. Então, meu colega lá achou interessante aquele ponto. Então, o fórum ele é interessante por isso, porque você consegue ver a resposta do outro e, com base na resposta do outro, você consegue se Pedro, visualizar. Oi. eu ia deixar para o final, mas já que o senhor tocou nesse assunto, eu não entendi muito bem a questão desse fórum de dúvidas. Tipo assim, a gente vai ter que fazer um resumo de cada matéria e postar lá, É exatamente isso. É um resumo dos pontos, né, dos conteúdos que foram trabalhados nas disciplinas. E aí já vai servir para vocês estudar para a prova. Então, é livre. Você posta o que você quiser, desde que você poste alguma coisa. Então, você vai fazer, né, o seu resumo. Pega os tópicos, pode ser palavras, eu deixei bem livre, certo? Vocês vão construir o resumo de vocês e vão postar lá. E vão comentar a postagem dos colegas depois, né? Complementando, né? Fulano, eu achei interessante que tu colocou aqui, você poderia também estudar essa parte, né? Aí você pode pegar, dependendo do que o aluno colocou, você pode trazer outra informação que você achou relevante, que você pesquisou em algum site, ou em algum vídeo na internet. Então, vocês podem complementar também as postagens dos colegas, né, fazendo esses links, fazendo uma complementação do conteúdo. Então, esses fóruns de revisão é livre, certo? É livre para vocês postarem o que vocês quiserem, dentro dos conteúdos que já foram abordados. Então, você não quer fazer um fichamento, mas você quer trazer uma informação nova sobre aquele determinado assunto, você quer trazer um ponto específico daquele assunto. Você é livre para fazer o que você quiser, desde que você faça alguma coisa. Tá certo? E aí nós temos aqui a parada obrigatória. É preciso tomar muito cuidado para não confundir o nome empresarial com outros elementos de identificação do empresário, tais como a marca, o nome fantasia, também chamado por alguns de título de estabelecimento e signo, o nome do domínio e os demais signos de propaganda. Então, eu jamais posso confundir o nome empresarial com o nome fantasia ou com a marca da empresa, o nome do domínio, ou seja, do site da internet, né, da empresa, ou sinais de propaganda, certo? Aí nós temos aqui as definições desses termos. Então, o que é marca? Marca é um sinal distintivo que identifica os produtos e serviços do empresário. O que é o nome fantasia? É a expressão que identifica o título do estabelecimento. O nome do domínio é o endereço eletrônico dos sites do empresário na internet. Então, são esses, né? São esses tópicos. Certo? Aí nós vamos aqui, eu acho que tá já acabando. Então, vamos aqui, o tópico 6, estabelecimento empresarial. Então, o estabelecimento empresarial é conceituado por Oscar Barreto Firmo como o complexo de bens materiais e imateriais que constitui o instrumento utilizado
pelo comerciante para a exploração da atividade comercial. Então, é todo o complexo, né, de bens, materiais e imateriais que são utilizados para fazer o comércio, né, para explorar a atividade econômica. Então, quais são os bens materiais? São aqueles utilizados, né, pelo espaço físico da empresa, como as cadeiras, como as mesas, o balcão, as máquinas, o computador, certo? É tudo que for físico. Já quais são os bens materiais? São aqueles que são intangíveis, como o quê? Como as marcas, como as patentes, o ponto comercial, o nome empresarial, o título do estabelecimento, etc. Então, tudo isso se soma à organização desenvolvida pelo empresário ou sociedade empresária, que reúne e escolhe e altera o conjunto de bens, agregando a eles um valor adicional. Aí há dois elementos primordiais e relevantes na noção do estabelecimento, que é o complexo de bens e a organização. Certo? Aqui bem tranquilo, vocês já sabem o que é isso. Aviamento. O que é o aviamento? É a capacidade do estabelecimento de produzir lucro, né? A gente sabe que não existe empresa sem lucro, certo? Todas as empresas, elas existem, sejam elas públicas ou privadas, sejam até uma organização que não tem fins lucrativos, se ela não tiver aviamento, se ela não tiver lucro, ela vai morrer. Se a empresa não tiver, aliás, se a igreja não tiver o dízimo no final do mês, como é que ela vai pagar a conta de luz? Como é que ela vai pagar a conta de água? Como é que ela vai gerir os seus custos, né? Então, o padre precisa comer, o pastor precisa comer, então ele precisa de um dinheiro, porque ele exerce aquela atividade. Ele não tem outro trabalho, ele não tem outra profissão. Então, ele precisa do dinheiro do dízimo para funcionar, certo? Então, o que é o aviamento? É a capacidade do estabelecimento empresarial de ter lucro, certo? A clientela. O que é a clientela? É o conjunto de pessoas que realizam negócios com o estabelecimento de forma continuada. E aí a gente difere, né, freguês de cliente. O que é o freguês? Freguês é aquela pessoa que compra uma vez numa determinada loja, né, na empresa, e aí ele compra uma vez, pode ser que ele não compre mais. Mas o cliente é aquela pessoa que mantém um vínculo com a empresa, mantém um relacionamento com a empresa, certo? Eu consigo comprar fiado naquela empresa, ou eu sempre vou naquela empresa, né? Eu já tenho uma relação, eu sempre volto, eu indico para meus amigos, para minha família, os produtos daquela empresa são bons, né? Então eu mantenho uma relação continuada com aquela empresa, diferente da freguesia, né? O freguês vai só uma vez naquele estabelecimento, ele pode voltar ou não, dependendo do gosto dele ou da oportunidade. Por exemplo, eu vou lá em Fortaleza numa viagem, aí eu vou num determinado uma loja, né? Porque por conveniência, porque ele estava mais perto, eu vou compro ali, sabe lá Deus quando eu vou retornar. Eu não sou um cliente daquela loja, sou apenas um freguês, certo? A questão do trespasse é quando o estabelecimento ele é cedido temporariamente ou definitivamente para outra empresa, né? Para outra empresa, para outra atividade. Então, por exemplo, eu tenho um estabelecimento, funcionava uma empresa ali e eu resolvo alugar temporariamente ou definitivamente esse estabelecimento para outro tipo de empresa. Aí ocorre a questão do trespasse, né? Então, eu já expliquei essa questão, precisa vocês compreenderem as formalidades, só entender o que é, né? Realmente o que é esse trespasse, né? Que é você ceder o espaço físico da empresa para outras. A gente colocou aí no chat. Lindo demais quando alguém começa a comprar fiado, mostra confiança entre o vendedor e o comprador, e isso é um verdadeiro cliente. Tem algumas pessoas que dizem, né, que só realmente cliente quando ele começa a comprar fiado, né, na loja.
né? Mas isso não é sinônimo de coisa boa, não. Pelo menos eu não vejo como uma coisa boa. Essa parte do trespasse eu vou passar, certo? Basta que vocês entendam o que é. Eu acho que deve ser o último tópico sobre a propriedade industrial. Então, o que é essa propriedade industrial? Quando a empresa ela tem, aliás, o direito de propriedade industrial compreende o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidades patenteados. Então, quando a empresa ela desenvolve uma marca, desenvolve um produto, e aí ela quer registrar aquele produto, aquela marca, ou mesmo um escopo, né, de um produto que venha. Isso acontece muito com empresas, né, com indústrias, empresas de tecnologias, por exemplo. Essas marcas de celulares, elas inventam um novo tipo de celular, por exemplo, o celulares dobráveis, né? Já estão inventando, né, esses celulares aí dobráveis. Então, eles criam uma marca de patente, né? Criam todo um desenho industrial desse celular, e aí esse celular tem que ser registrado. A propriedade industrial dessa marca, dessa patente, tem que ser registrada para que todas as outras empresas que queiram utilizar aquela patente, elas paguem um royalty para essa detentora, para quem realmente inventou essa patente. Serve também para medicamentos, certo? Para todo produto que a empresa criar, desenvolver e quiser registrar. Sim, né? Aí eu colocou aí do Lucas Neto, né? Ele faz aí. Eu não conheço muito bem não esse Lucas Neto não. Mas aí ele deve, né, ter a marca dele, né? E aí ele registra para que ninguém possa utilizar indevidamente os produtos dele. Certo? Então, aí nós temos a propriedade industrial e nós temos também a propriedade autoral. Certo? Qual é a diferença das duas? A propriedade industrial, ela é espécie do chamado direito de propriedade intelectual, gênero chamado de propriedade intelectual também abrange o direito autoral. Então, o que é essa propriedade industrial? Ela é composta por todo direito que protege a obra em si, certo? Então, tem uma técnica, a propriedade industrial, ela protege toda a técnica de desenvolvimento daquele produto, certo? Então, por exemplo, o celular dobrável. Dentro da patente, eu vou escrever como é que quais são os produtos quais são os materiais, qual o design necessário para que aquele celular funcione, certo? Como é que ele vai ser construído, quais são os processos necessários para a sua construção. Então, tudo vai ser utilizado para que todo o processo que vai ser utilizado para que eu possa fazer essa propriedade industrial. Já a propriedade autoral, ele já começa a partir da criação intelectual em si, certo? E não a partir do registro. Essa propriedade industrial, ela só realmente se efetiva quando eu registro esse produto, né, essa patente, lá no DNRC, né, lá no departamento, né, lá no INPE, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Né, para que eu possa registrar uma patente ou marca, eu tenho que registrar lá no INPE. Já a propriedade autoral, ela já começa desde a criação intelectual. Então, não preciso registrar para que eu tenha a propriedade autoral daquilo, certo? Eu tenho o direito autoral. Mas eu só vou ter patente daquilo que eu criar na medida que eu registrar aquilo. Então, se outra pessoa pensou o mesmo que você, criou o mesmo que você e registrou primeiro, então os direitos de patentes é daquela pessoa que registrar primeiro, tá certo? Então, lembra lá
E tem uma história muito famosa que é de Pitágoras, né? Diz que Pitágoras não inventou o teorema de Pitágoras, certo? O teorema lá que a quadrado da hipotenusa é igual à suma dos catetos. Diz que os egípcios já tinham descoberto esse teorema milhões de anos antes, né? Só que Pitágoras foi o primeiro que publicou, né? E por ele ter sido o primeiro que publicou, ele que ganhou a fama, né? Então, ganhar a fama aquele que publica primeiro. Então, o direito da propriedade industrial compreende o conjunto de regras e princípios que conferem a tutela jurídica específica aos elementos imateriais de um estabelecimento empresarial, como as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilizados patenteados. Então, essa propriedade industrial vai ser o conjunto de todas as marcas e patentes que a empresa tiver registrado em seu nome, que vai constituir um ativo, né? Um ativo para a empresa. São todos os bens, né, intangíveis que a empresa tem. Então, o chamado direito da propriedade industrial é um chamado de direito de propriedade intelectual, de gênero, chamado propriedade intelectual, que abrange o direito autoral. Então, a propriedade autoral, ela começa a partir da criação intelectual e não a partir do registro nos órgãos competentes, sendo estes apenas atos declaratórios que conferem a formalidade da proteção sobre o direito autoral. Então, a propriedade autoral, ela começa, né, a partir da criação intelectual. Já o direito à propriedade industrial, ela só começa a partir do registro daquela patente, daquele direito, né, de posse. Então, mesmo que eu crie algo, eu só vou ter direito àquilo depois que eu registrar. Né? É isso que a lei está dizendo. Então, a nossa Constituição de 88, ela cuida dos direitos de propriedade industrial na parte dos direitos e garantias individuais, estabelecendo no seu artigo 5º, inciso 29, o seguinte: a lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos demonstrativos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, o que essa lei ela estabelece? Ela estabelece a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetuando-se mediante a concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade, a concessão do registro de desenho industrial e a concessão do registro da marca, e a representação, né, e, aliás, a repressão de falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Então, essa lei, ela tanto protege os direitos que as pessoas registrarem as patentes, como também protege as empresas e as pessoas que registrarem marcas, caso alguém use indevidamente, né, o nome da empresa, a marca da empresa, de uma forma que não tenha sido permitida pela mesma, né, pela mesma empresa. Então, o Instituto Nacional de Patente Industrial. Então, esse instituto é o instituto no Brasil que é responsável por registrar as patentes. Então, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, chamado INPE, ele é o Instituto Nacional que é responsável por registrar todas as patentes das empresas no país. Tudo bem? Então, existe uma lei que é chamada LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial. É ela que vai identificar o que é patenteável e o que não é patenteável dentro dos desenhos industriais. Então, para que algo seja patenteável, ela tem que atender os seguintes requisitos: o requisito de novidade, o de atividade inventiva e de aplicação industrial. Então,
A minha empresa desenvolveu um celular novo, desenvolveu um produto novo, né? E quer colocar isso no mercado. Então, para que eu possa patentear aquilo, sei lá, eu inventei algo que vai melhorar o cozimento de algo, certo? E pensa em uma máquina nova, tipo aquela air fryer, por exemplo, que antes não existia, vai existir agora, né? Que é tipo uma máquina que ela frita só com ar. Então, para que aquela air fryer pudesse ser disponibilizada em várias marcas, antes uma empresa só patenteou, né, o desenho industrial daquela air fryer. Então, para que eu possa patentear um produto novo, eu tenho que ter esses requisitos. Quais são esses requisitos? O da novidade, o da atividade inventiva e da aplicação industrial. Vamos ver o que significa cada um desses princípios. Aliás, ainda tem outros também. E o da licitude, certo? Então, são esses 4. Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e licitude. Então, o que significa a novidade? A novidade, ela se considera quando a invenção ou modelo de utilidade não estão compreendidos no estado da técnica. Ou seja, é tudo aquilo que não existia antes, né? Antes da data de depósito do pedido da patente. Então, é considerado algo novo, algo que não tenha sido ainda registrado. Então, mesmo que alguém tenha feito um air fryer, mas não patenteou, então significa que é algo novo, certo? Então, só vai ser considerado algo novo até quando aquilo ali não tiver sido patenteado. Sim, se não existir, Kaique perguntou, isso se aplica a um shampoo que não arde nos olhos? Sim. Se, por exemplo, esse shampoo não tenha nenhum outro shampoo no mercado registrado, a fórmula, que aí vai não arder os olhos, certo? Se existir um shampoo desse, que eu acho que existe, né? Geralmente o shampoo para criança não arde, tem um certo tipo de shampoo que não arde os olhos. Então, vamos dizer que até o momento não tenha nenhum shampoo registrado no mercado que faça isso. Então, se não existe nenhum shampoo registrado, então ele atende o princípio da novidade, certo? Então, para atender o princípio da novidade, não pode ter nenhum produto, né, registrado, né, não pode ter nenhum pedido de patente daquele produto, certo? É basicamente isso que esses artigos estão dizendo. O requisito da atividade inventiva, ele vai se considerar preenchido, certo? Quando a invenção não decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Ou seja, o modo como ele vai ser feito, esse produto vai ser feito, não é conhecido, certo? Existe algo novo, certo? Existe uma maneira nova para se fabricar aquele produto, certo? Aquele equipamento, certo? Existe um novo jeito, uma nova técnica, né? Novos produtos, novos componentes, né? Até então desconhecidos pelo mercado para que eu possa utilizar. Então, essa aplicação, essa atividade inventiva, ela tem que ser nova, certo? Então, em síntese, o inventor deverá demonstrar que chegou àquele resultado novo em decorrência específica de um ato de criação seu. Então, ele tem que demonstrar por A mais B que aquele produto é algo novo, certo? É algo que foi ele que fez, é algo que ninguém jamais tinha feito antes, certo? Mesmo tem propriedades diferentes ou mesmo componentes diferentes que vão trazer um resultado novo. Então, essa atividade inventiva, ela é caracterizada quando acontece essa parte. Tudo bem? O requisito da patenteabilidade. Então, o que isso quer dizer? Ele é preenchido quando a invenção ou modelo de utilidade possam ser utilizados ou produzidos por qualquer indústria. Então, qualquer indústria daquele segmento consegue ser feito, né? Eu consigo fazer. Então, no caso do shampoo, né, que não arde nos olhos, qualquer indústria de shampoo vai, desde que tenha a patente, né, desde que pague pelo uso da patente. Então, eu registrei a patente. Qualquer indústria
de shampoo que quiser fabricar o meu shampoo, vai ter que pagar um royalty para mim. Então, se, por exemplo, a Seda quiser produzir um shampoo que tem a minha forma, então tem que pagar um royalty para mim. O que é esse royalty? É como se fosse um tipo de um dinheiro que a empresa vai ter que pagar todos os meses para mim, né, um determinado tempo, para poder utilizar a minha patente, é o chamado de royalty, certo? É tipo como se fosse um aluguel não é aluguel, o termo não é aluguel, mas sim é um valor que a empresa vai ter que pagar por utilizar a minha patente, certo? Isso acontece em todo mundo, certo? Quem resiste, uma determinada empresa resiste uma patente sua, e se outra empresa quiser fabricar o mesmo produto que o seu, mas só que mudando a marca, ele vai ter que pagar um royalty de patente para aquela empresa que, no caso, é detentora, né? Aquela empresa que registrou a patente original. E a questão da licitude, né? O invento deve ser útil e factível, ou seja, o direito de propriedade não confere a proteção, né, a direitos inúteis, certo? A inventos inúteis. Para que eu vou, né, inventar algo que não sirva para as pessoas, né? Então, o invento tem que ser útil, certo? E o requisito da licitude diz respeito ao dispositivo, artigo 18 da LPI, a qual afirma que não podem ser patenteados. Então, o que não pode ser patenteado? Algo que seja contrário à moral, né, aos bons costumes, à segurança, à ordem, à saúde pública, né? Eu não posso patentear, por exemplo, uma vacina que, em vez de gerar a cura de uma pessoa, vai matar outra pessoa, vai causar algum mal à saúde dela. Então, jamais posso patentear algo desse tipo, né? Substâncias, materiais e misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e respectivos processos de obtenção, modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico. Então, não posso jamais patentear nem substâncias, nem matérias, nem misturas ou elementos químicos, né? Então, pensa aí em descobriram algo novo, né? Um novo elemento atômico, né? E não posso, pensei que descobriram um novo elemento atômico. Então, não posso jamais patentear esse novo elemento atômico, né? Porque ele é uma substância, né, material, né? Algo orgânico. E eu não posso jamais patentear todo ou parte dos seres vivos, exceto micro-organismos transgêneros, que atendem os 3 requisitos da patentabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previsto no artigo 8, que não sejam de mera descoberta. Então, pensa aí, você é um biólogo e descobriu uma nova espécie de borboleta. Você não pode jamais patentear essa borboleta sua, certo? Porque é um ser vivo, né? Ou é uma parte de um ser vivo. Você não pode patentear isso. Continuando. A lei da LPI, né, arrola em diversos incisos o que a lei, a priori, sequer considera como invenção ou modelo de utilidades, que são, aí vocês vão ler, certo, o que a lei, né, diz que considera como invenção, aí as descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções, o que eu posso patentear, né? Descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio de fiscalização, obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas, ou qualquer criação estética, programas de computador em si, apresentação de informações, regras de jogos, técnicas e métodos operatórios e cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou diagnósticos para aplicação no corpo animal, e todo ou parte dos seres vivos naturais, biológicos e delas isolados, inclusive o genoma, certo? Tudo isso. Quando a patente é requerida, ela pode ser de invenção ou de modelo. A patente será de invenção quando o produto for realmente novo. No modelo de utilidade, haverá uma melhoria de algo já existente, uma melhor utilização ou um aperfeiçoamento de invenção. Então, aqui nós temos um prazo, certo? A exclusividade da proteção não tem duração ilimitada, certo? Então, tem um prazo, certo? O prazo de vigência é de 20 anos,
contados a partir do depósito da patente de invenção e de 15 anos contados do depósito para o modelo de atividade. Então, invenção tem um prazo de 20 anos. A questão do modelo de utilidade, 15 anos. Então, esses são os prazos de período de patente. E se você quiser prorrogar, certo? Aí você, aliás, não pode, certo? Diz aqui. É importante notar que os prazos de patente não podem ser prorrogados, o que significa que após os períodos de proteção, a invenção e modelos de utilidade serão de domínio público, certo? Então, depois de 20 anos, no caso de proteção autoral, certo? E no caso 15 anos, no caso de invenção, depois desse tempo vai se tornar um modelo público. Então é isso, certo? É basicamente isso. Então o titular da patente é quem faz o pedido junto ao NPI ou ainda seus herdeiros ou sucessores. Se duas ou mais pessoas desenvolverem a patente conjuntamente, a patente pertencerá a todos, desde que façam um pedido ou ainda se um deles fizer o pedido e qualificar todos os outros. Essas partes eu acho que é isso. Aí a gente tem um registro, né, do desenho industrial, da marca. Pronto, eu acho que é isso. Essas partes aqui não vai ser cobrada não, tá certo? É basicamente isso. As partes importantes que vocês têm que saber, né, para fazer a prova. Tudo bem? Então, vocês têm mais alguma dúvida desse conteúdo? Sim, não? Vocês estão aí? Pessoal? Pronto, a prova vai cair basicamente isso, certo? Então, 5 questões, vai ser de acordo com aqueles exercícios que foram passados, e aí vocês resolvam, quem não resolveu, resolva, eu dei o prazo até o dia 11 para vocês terminarem. E a prova de vocês vai ser 5 questões, e aí vai valer, né, a prova global. Aí eu queria marcar, segunda-feira nós não temos live, mas eu vou combinar aí com vocês, com o pessoal aí das 2 equipes que faltam para estar seminário. Eu quero combinar com vocês, na próxima semana, uma data, um dia, não sei, o dia que der certo, na próxima semana para vocês apresentarem esse seminário. Então, eu queria que vocês, das equipes, aí, das 2 equipes que faltam apresentar, marcassem um dia e um horário na próxima semana em que a gente pudesse apresentar esse seminário. E aí, pode ser o Zoom, a gente pode utilizar o Zoom ou outra ferramenta que vocês quiserem, tá bom? Mas aí deixe que os outros possam participar. Então, seria legal que a gente utilizasse o Zoom para que vocês pudessem apresentar. Dá certo? Então, vocês se reúnem entre vocês, escolhem uma data na próxima semana. Então, vejo aí, dentro dos professores que estão fazendo lives, qual o dia que dá certo? Se eles são no sábado, ou se a gente marcava no sábado. E aí, 40 minutos tá bom, pessoal. 40 minutos, que é o tempo de uma live. Então, se vocês conseguirem apresentar em 40 minutos, tá ótimo. Então, marca aí uns 5 minutos para. Então, na segunda não dá certo, porque é feriado, mas pode ser no sábado ou outro dia da semana que os professores não façam live. Qual o dia da semana que o professor não faz live? Todo dia está tendo live para vocês? Pedro, Oi. eu acho que
tipo, MacGyver, no caso, que ele tem uma dificuldade em participar das aulas online, das webconferências. Como é que ele fica? Pronto, para as pessoas que não vão me entregar, que não vão participar da live, vai ter que me entregar um artigo, certo? Um artigo de 10 páginas sobre o assunto do seminário. Inclusive para aquelas pessoas que não responderam, certo? Que não participaram dos seminários. Tiveram algumas pessoas que não participaram do seminário e eu disse que ia fazer prova. Então, a prova, o substitutivo da apresentação do seminário vai ser exatamente esse artigo que vão fazer de 10 laudos, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão do assunto, certo? Então, vão ter que me entregar um artigo com 10 páginas sobre o assunto, certo? Então, essas pessoas me entregam o artigo ou apresentam o seminário. Tudo bem? Aí tem até o prazo que a coordenação vai dar. Então, eu vou dar 2 semanas, certo? Tem até o dia 18 para me entregar, que é o dia 18 de maio, para poder me entregar esse artigo. Então, avise aí para os colegas, vocês aí avisem os colegas, eu vou colocar no grupo, certo? Quem não apresentou o seminário, pode me entregar um trabalho escrito de 10 laudas sobre o assunto a ser pesquisado. Daí eu vou colocar as margens, certo? Vou colocar um modelo bem direitinho de como é que vocês podem me entregar esse trabalho. A gente tem 2 equipes que faltam, a Eireli e pessoas relativamente capazes, incapazes e Código de Defesa do Consumidor. Então, a equipe 9 e 10, só ficaram faltando essas 2 equipes. Então, tudo bem? Alguma dúvida? Vocês ainda querem estudar matemática financeira ou querem estar livres? Já são 4 horas. Vocês que sabem. Estão com fome, então vão aproveitar o sábado de vocês. Muito obrigado por estarem presentes. Agradeço demais a presença de vocês. Estudem, certo? Próxima semana nós não teremos encontro, a não ser que vocês marquem a data de seminário para a próxima semana. Espero que daqui para sábado. Veja aí se as equipes dá certo para prestar no sábado, as 2 equipes. Veja aí, Tuliane, Nayane, que estão aí no... Não sei se Nayane está aí, eu sei que Tuliane está. Vejam aí as pessoas que faltam aí das outras equipes e me digam aí se dá certo para estar no sábado que vem. Aí vocês marcam o horário de 2, a partir de 2 horas. Aí vocês têm uma semana para se preparar. Se for no próximo sábado, vocês têm uma semana para se preparar para o seminário. 40 minutos. Tudo bem? Dá certo? Qualquer coisa, pessoal, vocês podem mandar perguntas lá em privado, que aí eu respondo. Alguma dúvida que vocês tiverem em alguma disciplina minha, vocês mandam lá no privado que eu respondo. Tudo bem? Um abraço, ótimo final de semana para vocês.